dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia lindão, cheio de novidades do céu para você e para os seus. Vou compartilhar meu devocional com você. 1 Samuel 1:22. Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Renúncias que geram vida. Muitos corações vivem aprisionados pela culpa e pelo medo, e muitas vezes isso acaba impedindo-os de desenvolver um relacionamento sincero com o Pai. Esses sentimentos distorcem uma imagem equivocada dele como um juiz implacável que está pronto para condenar. E certamente Deus não se agrada do pecado, mas a essência do Pai é o amor. E por meio do reconhecimento de nossos erros, nós temos o acesso ao perdão, ao acolhimento e à restauração. A história de Ana, inicialmente uma mulher estéril, destaca-se como um testemunho de fé, ousadia e comprometimento com o Pai, ao dedicar o seu filho Samuel ao Senhor. A sua vida serve como inspiração, pois ao receber algo que há muitos anos ela buscava em oração, de livre vontade ela resolveu renunciar a isso e consagrar a Deus. De livre vontade, resolveu renunciar e decidiu que ele viveria os seus dias como um sacerdote na casa do Pai. Após isso, Ana foi muito honrada por Deus e teve outros filhos. Precisamos estar convictos de que Deus está nos chamando para termos essas convicções de que Ele é o nosso Pai. Precisamos ter o caminho mais difícil no primeiro momento. Isso pode até não fazer sentido aos olhos humanos, mas sempre que se é movido pela fé em Deus, isso resulta em colheitas extraordinárias. Muitas vezes é necessário dizer não ao mundo para recebermos ao sim que há tempo temos buscado em Deus. Muitas vezes é necessário dizer não para as coisas do mundo e dizer sim para as coisas que são de Deus. A fé é o combustível da coragem, é o acreditar na promessa. Uau! A história de Ana é impressionante. Não sei se todos conhecem, mas Ana era casada, o seu esposo tinha outra esposa e na cultura antiga as mulheres viviam mais ou menos em um mesmo ambiente. Dizem os historiadores que a casa de uma mulher tinha que ser tão parecida quanto a outra e os acessos deveriam ser iguais. Então, o homem que tinha muitas mulheres, ele era um homem muito próspero, porque se ele comprasse um anel para um, ele tinha que comprar para outra. E dizem que a outra esposa de Samuel ficava fazendo chacota com a Ana. E eu acredito que a Ana, em sua humildade, devia ajudá-la nos afazeres domésticos, devia ajudá-la no cuidar dos filhos dela com o seu esposo. E eu acredito que naquele momento de dor ali, ela devia orar e clamar ao Senhor, cuidando daquele bebê e dizer: Deus, eu quero um também para mim. Porque eu acredito que é no momento de dor, de angústia em que estamos passando, é que nós devemos exaltar o nome do nosso Pai. Porque quando nós decidimos não sentir inveja, porque a Ana poderia sentir inveja. A Ana podia sentir inveja, mas não. Ela se posicionou no lugar de fé e se posicionou no lugar de renúncia, de abrir mão do seu egoísmo, de abrir mão de si próprio. Isso é Estela que está falando, para ajudar a mulher que era rude, que era chata,
E ali ela estava gerando dentro dela a maternidade. É o meu pensar. É o meu pensar. Eu acho que quando nós anseiamos muito por algo, seja algo físico ou algo espiritual, se nós pudermos partilhar com pessoas que já têm acesso a tais coisas, nós vamos estar abrindo uma oportunidade para que o Senhor nos capacite para que nós alcancemos essa conquista e esse desejo. Eu tenho muita vontade de casar. Então eu falei para as meninas lá da minha igreja que eu vou andar muito com elas, para que eu aprenda a ser uma esposa de excelência. A mulher que é estéril, ela precisa conviver nesse ambiente, abençoar mulheres. Eu ouvi um testemunho de uma mulher que era estéril há 10 anos e ela decidiu ajudar a fazer. Ela é artesã, artista, e ela decidiu ajudar a fazer o enxoval das mulheres que engravidavam na igreja dela. Isso não é extraordinário? Você ter esse amor que, diante do anseio do seu coração, de uma alimentação que você tem, que é uma limitação física que ela tinha. Ela era estéril. Ela tinha passado por inúmeros médicos e um último médico disse para eles assim: é mais fácil essa mesa andar do que você ter um filho. E ela foi gerando isso em Deus. Ela fez muitos e muitos enxovais para muitas e muitas mulheres da igreja dela. E o Senhor abriu a matriz dela e ela hoje tem um filho. Então que nós possamos renunciar nós mesmos, sabe? O nosso ego, o nosso altruísmo. Que nós possamos acessar este lugar de partilha. Eu abri mão 9 anos da minha vida profissional. Fui muito julgada, muito apontada, preguiçosa, irresponsável era um dos nomes mais bonitos que eu fui chamada pela sociedade, não pelos meus. Não pelos meus. A minha família sempre me acolheu e sempre compreendeu esse processo. Mas foram 9 anos de renúncia. 9 anos em que eu decidi gerar nos meus filhos um caráter de Cristo. Para muitos era muito fácil. Era muito fácil ficar em casa, acordar na hora que eu queria, viver uma rotina que era simples, né? Porque eu não tinha trabalho externo. Mas só eu e Deus sabemos. Só eu e Deus sabemos. Só eu e Deus que sabemos. Então,